Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Poder posicional é o poder da posição que você ocupa. Certo. A pessoa é general no exército. Ela chega lá, todo mundo presta continência para ela. Chegou o general, toca uma música, etc e tal. E todo mundo presta continência. Mas é domingo de manhã. Esse indivíduo está de bermuda, camiseta, chinelo. Ele vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem ele é. Aquele poder posicional dele não existe. Ele agora vai ter ou não o poder pessoal. Se ele tiver esse poder que nós estamos ensinando aqui, na hora que ele abrir a boca, ele se manifesta. Esse poder pessoal ninguém tira de você. Então você imagina, o cara é piloto de avião, ele é comandante. Ele manda no avião a vida inteira. Ele trabalha 30 anos mandando no avião. Um dia, ele fez 55 anos, ele tem que parar. Ele não tem mais avião para mandar. Pronto, eu tirei dele todo o poder posicional. Se ele tiver poder pessoal, ele continua. Se ele não tiver, ele infarta e morre. Então eles pegaram pessoas que aposentaram com 55, e você pode aposentar com 60, e tem pessoas que preferem até os 60 pilotando avião. E fizeram um estudo e mostraram que aqueles que aposentavam com 55, nesses 5 anos, e os outros continuaram trabalhando, morreram 3 vezes mais. Porque tiraram do sujeito, é como se tivesse castrado ele. Tiraram o poder posicional dele e não sobrou, ele não aprendeu o poder pessoal, porque ele ficava, era só ele entrar no avião como comandante, ele mandava, ele não precisava de nada. Não tem nada errado em você ter um poder posicional, mas você tem que desenvolver o seu poder pessoal, porque o poder posicional você pode perder ele a qualquer momento. Agora o pessoal não. Eu posso sair daqui para a China, eu levo ele comigo. Entendi. Eu posso ir para Nova York, eu levo ele comigo. Na hora que eu abrir a boca, ele se manifesta. Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como se você não soubesse. Concorda? Não tem aquela Coralina que aos 76 anos de idade virou escritora? Ela não sabia que ela era escritora até os 76 anos, quando ela lançou o primeiro livro. Tem um pintor que ele vai descobrir aos 80 anos que ele sabe pintar. Mas se ele sabe pintar, mas ele não sabe que sabe, é como se não soubesse. Então, quando você descobre algo que você pode fazer, é um renascimento, é um rebirthing. Você, poxa, finalmente eu descobri. Eu ensino as pessoas a levar para perto na hora que ela vai dormir, ela leva um copo d'água e ela faz a chamada técnica do copo d'água. Ela pergunta assim, porque assim, o nosso cérebro funciona assim. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite inteira. E tudo aquilo que você pergunta para o seu cérebro, porque nós dormimos em média 8 horas por noite. Então, se você que está me assistindo tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. 1/3 da vida você passa dormindo. Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Olha o quanto que isso vai alavancar a sua vida. Então eu ensino a técnica antiga, milenar, do copo d'água. Eu faço a pergunta que eu estou querendo resolver hoje à noite, como é que eu vou fazer essa decisão amanhã? E eu tomo um pouquinho de água. E esse copo fica lá na cabeceira, lá no criado mudo. Amanhã eu acordo, vou lá, tomo outro golinho d'água. O meu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. É o que o Ivan Pavlov mostrava, que é um reflexo pavloviano. Eu fiz a pergunta, tomei um golinho d'água. Quando eu tomo outro golinho d'água amanhã de manhã, eu desencadeio a resposta que o cérebro trabalhou. E é impressionante. Às vezes você está tomando café da manhã, às vezes você está dirigindo para o trabalho, de repente a ideia vem. Então eu ensino as pessoas a descobrir qual é a finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Para que você nasceu? Fazendo essa técnica, eu descobri transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso veio da minha cabeça, do jeito que eu estou ensinando aqui. Eu fiz isso, sei lá, uns 20, 30 dias seguidos, e de repente eu estava tomando café da manhã e isso desceu. Quer dizer, o meu cérebro, o meu inconsciente respondeu. Quando eu passo a trabalhar, primeiro você deixa de trabalhar, porque não é trabalho mais. Quando você está na sua missão de vida, você está de férias. Você não sente que você está trabalhando.
Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. É muito simples, você pergunta para uma pessoa assim, qual o melhor dia da sua semana? A pessoa falar que é sexta-feira, essa pessoa não está coerente com a sua finalidade de vida. Porque a pessoa que está coerente com a finalidade de vida, ela quer começar de novo. Aí você fala assim, mas vai mudar o quê? Eu falo, muda tudo. Você que está aí me assistindo, está interessado num joguinho que tem uma bolinha que eu jogo para aí, você joga para mim. Eu jogo para você, você joga para mim. Eu jogo para você, você joga para mim. Tá começando a ficar chato, não tá? E se eu chamar esse jogo de tênis? Mudou, né? Aquela bolinha que vai para lá, para cá, enquanto eu tô falando dela para lá e para cá, ela não tem muito valor para você. Mas na hora que eu chamei de tênis, tem milhões de dólares por trás. Tem um marketing por trás. Mudou tudo. E é a mesma bolinha indo para lá e para cá, mas agora não é bolinha mais, é tênis. Quando você discorda da sua finalidade de vida, acontece isso. Uma coisa que parecia corriqueira, de repente ela tem um significado totalmente diferente. E realmente, primeiro, você para de envelhecer, sua saúde fica muito boa, obrigado. Você nunca mais vai ter problema financeiro na sua vida, desaparece do seu universo físico. E você começa a contribuir para a humanidade, que é o que está todo mundo aqui. São dois motivadores que você tem. Um é evitar sofrimento, o outro é procurar prazer. Tá. Então, tem pessoa que faz as coisas com medo de uma coisa ruim acontecer. Ele está evitando o sofrimento. Certo. Tem pessoa que, ao contrário, ela faz para procurar o prazer. 60% das pessoas no mundo operam a motivação no sentido de evitar sofrimento. E 40% operam no sentido de procurar prazer. Então vamos supor, vamos exemplificar isso. Eu tenho o João e o Pedro, são dois funcionários que trabalham comigo. Certo. E eu sou o chefe deles. E o João, eu descobri que ele evita sofrimento. Não dá para explicar aqui, porque senão ele demoraria muito tempo. E o Pedro, eu descobri que ele procura prazer. E eu vou fazer um projeto junto com o João e junto com o Pedro. Eu chamo o João na minha sala e digo assim, ô João, eu, você e o Pedro vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de ruim com a gente se esse projeto não der certo. Blá, 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 blá. Aí eu chamo o Pedro. O Pedro já é motivado por procurar prazer. Eu digo, Pedro, você, o João e eu vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de bom se nós fizermos um projeto bem feito. Olha que interessante. Eu motivei para fugir do sofrimento. Do chicote. E o outro eu mostrei a cenoura. Um é motivado pela cenoura e o outro é motivado pela chicote. Todo ser humano tem um impulso para crescer. A pessoa nunca chega e fala, eu quero piorar. Todo mundo está querendo melhorar, não é verdade? Agora que, infelizmente, uma pequena minoria consegue isso, que a maioria navega na vida, a deriva. Cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos, porque dobra a quantidade de coisa que a gente tem que aprender. Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida. O que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia às custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. O mundo hoje não é mais de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe e que não funciona mais. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar 1, 2, 3 anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala.
Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico. Quando tudo dá certo, você não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com o erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você, erre, porque é errando que você aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança e passar, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época. Não é verdade? A maioria que você aprendeu, você esqueceu. Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo a aula, e esse disco quebrado só diz uma coisa: o que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto. Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números, você vai passar a adotar ideias. Esse aqui é o grande segredo. O que é inteligência? O que você acha que é inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Inteligência é a habilidade em fazer distinções, fazendo visível o invisível e com isso podendo intervir. Se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico e eu não sei, eu vou continuar tomando a água e posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água se eu estiver consciente de que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção, que eu parei de beber água. Aquele que pode ver o invisível, pode fazer o impossível. Se eu consigo ver algo que você não consegue, eu consigo fazer algo que você não consegue. Então você, para ser um bom estudante, você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, mas desmotiva logo, porque não tem a estratégia, não tem um modelo. Então deixa eu falar para você de modelo. Imagine que eu desse para você de presente agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, você ia colocá-la no bolso, não é verdade? Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez e lhe dou uma segunda pérola. De novo você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias eu vou lhe dar uma terceira pérola e você vai colocá-la no bolso. Daqui 6 meses eu vou me encontrar com você e vou perguntar assim: onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim: a primeira eu coloquei no criado mudo, a arrumadeira lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda, eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira eu escondi de mim mesmo, guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Se eu desse para você, antes de lhe dar a pérola, eu desse para você um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, você ia fazer um colar. Se você colocasse esse colar no pescoço, e daqui 6 meses eu me encontrasse com você e perguntasse onde estão as pérolas que eu lhe dei, você ia dizer: estão aqui, eu fiz delas um colar. Olha só, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias. Ou não fez nada com elas, ou estragou a vida. Eu já vi muita gente estragar a vida por causa de uma boa ideia. Se eu tiver uma boa ideia, mas não tiver um modelo por trás, é um desastre. Então, a melhor definição que eu conheço de educação é a seguinte: educação é aquilo que fica depois que você esqueceu tudo que você aprendeu. O que fica? Ficam modelos. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo. Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único, mas ele é fundamental. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido.
O segundo nível eu chamo de cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca, ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido. Você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra? Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença. Porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres, e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo, eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. A quantidade de dinheiro que você vai gerar na sua vida é diretamente proporcional à velocidade com que a roda da abundância vai girar na sua vida. A roda da abundância tem dois lados: o doar e o receber. Você pode doar para quem precisa, chama-se caridade, ou você pode doar para quem não precisa, chama-se generosidade. Então doar é metade da roda. Uma roda não roda só com a metade. O cara que não quer doar nada, a roda da abundância não roda na vida dele. Ele pensa como pobre, vive como pobre, se sente pobre, porque ele não faz parte da abundância do mundo. Então doar é um grande segredo. O próprio Bill Gates acabou de se aposentar e agora vai se dedicar tempo integral ao altruísmo, tempo integral à fundação, porque ele sabe, ele descobriu esse segredo que os Rockefeller descobriram, que é dando que se recebe. Então deixa eu falar um pouco na diferença entre caridade e generosidade. Se eu dou um dinheiro para alguém e essa pessoa está precisada, eu acabei de fazer um ato de caridade. Se você compra uma gravata e leva de presente para o seu amigo que está fazendo aniversário, você não fez uma caridade. O seu amigo poderia ir no shopping e comprar aquela mesma gravata. Você não foi caridoso, você foi generoso. Se você pratica só caridade, você está enviando para o seu subconsciente a seguinte mensagem: no mundo só ganha quem precisa. Eu vou ficar precisado para ganhar. Faz sentido o que eu estou falando? Se você pratica também generosidade, você está enviando a seguinte mensagem para o mundo: que mesmo quem não precisa ganha. Eu não necessito ficar precisado para ganhar. Então essa roda da abundância, ela tem dois lados: o doar e o receber. Tem gente que não aceita nada dos outros, já percebeu? Tem gente que faz favor para os outros, mas não aceita favor de ninguém. Isso tem um nome. Como é que chama? São pessoas soberbas. O que é a soberba? Você acha que não precisa de ninguém. As pessoas precisam de você. Então essas pessoas não têm problema no lado do doar, mas elas têm um problema do lado do receber. E como a roda é metade doar e metade receber, vem um problema. Então eu tenho 4 situações básicas na vida. Eu tenho o sujeito que tem problema em doar, mas tem facilidade em receber. Essas pessoas são pessoas egoístas. Elas têm habilidade de receber, mas não querem doar. Venha a nós o vosso reino nada. Tem pessoas que têm dificuldade tanto em doar quanto em receber. São pessoas estéreis. Elas têm dificuldade em doar e dificuldade em receber. Tem pessoas que têm facilidade em doar, porém dificuldade em receber, que nós já falamos que são as pessoas soberbas.
E finalmente nós temos uma pequena população do mundo que tem tanta habilidade de doar quanto receber. São pessoas prósperas. São pessoas que conhecem o caminho das pedras. Uma pessoa próspera, se você tirar a riqueza dela, ela manifesta de novo, porque ela conhece o caminho. Já uma pessoa só rica, se você for lá e tirar o dinheiro dela, e ela for só rica e não for próspera, ela não consegue manifestar de volta esse dinheiro. Porque ela tem riqueza, mas ela não tem prosperidade. Você acha que dinheiro é importante na sua vida? Porque muita gente fala, dinheiro não é importante. O importante é ser feliz. Eu quero saber se você tem os credores batendo na sua porta, se você tem um filho doente que você não pode levar no médico, se você tem uma mãe que está precisando de assistência médica e você não tem dinheiro, se o dinheiro é importante. O dinheiro é importante, sim. Se você for nas penitenciárias, 99,99% do pessoal que está lá por causa de dinheiro. Se você for analisar os divórcios, 85% dos divórcios nos Estados Unidos, eu não tenho estatística brasileira, mas tem americana para lhe dar. 85% dos divórcios nos Estados Unidos ocorrem por causa de problemas de dinheiro. Ou seja, se falta de dinheiro está destruindo famílias. Se falta de dinheiro está colocando pessoas nas penitenciárias, está fazendo gente roubar, assaltar, dinheiro é importante, sim. Só que nós crescemos uma cultura dizendo que não. Que se você tem ambição pelo dinheiro, alguma coisa está errada com você. Eu quero fazer uma declaração aqui. A declaração que eu tenho para fazer é muito simples. Todas as vagas para pobre estão ocupadas no Brasil. Não tem mais vaga para pobre. Melhor você ficar rico. Se você quiser ser pobre na Suécia, não tem problema. Você vai receber casa, comida, roupa lavada, remédio, hospital. Se você quiser ser pobre na Suíça, não tem problema nenhum. Se você quiser ser pobre nos Estados Unidos, você não tem quase problema nenhum. Mas no Brasil você não pode ser pobre. Por quê? Todas as vagas estão ocupadas, já temos demais. A melhor coisa que você pode fazer pelos pobres é não ser um deles. Ou seja, você está do outro lado para ajudar. O que nós temos que fazer não é fazer o rico ficar pobre, é fazer o pobre ficar rico. Você nunca pode fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. O jeito de você fortalecer o fraco, fortalecendo o fraco, não é enfraquecendo o forte. Por que você acha que tem tanta pobreza no Brasil? Um país com 8.513.844 km², onde o sol brilha 365 dias por ano, onde aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, onde todo estrangeiro que vem aqui e mora aqui por um período de tempo acha que isso aqui é o paraíso das oportunidades, só o brasileiro que não vê isso. Por que a gente tem tanta pobreza? Por algumas características. A primeira delas é a ignorância financeira. Nós não somos educados financeiramente, nós não aprendemos sobre a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar, a lei do investir, que são leis universais, que funcionam em qualquer lugar que você for, em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer nação, em qualquer continente. E mais sério ainda são os preconceitos que nós temos contra dinheiro. Dinheiro é sujo, gente rica não entra no céu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Você imagina que você tem 5 anos de idade, você não sabe onde você está indo, porque você está consciente, mas não está consciente que está consciente aos 5 anos. Você sabe que você vai num lugar importante, porque colocar a melhor roupa que você tem, e você vai e tem alguém pregando. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Saiu dali, seu pai te leva ao zoológico, e tem aquele animal enorme. Você pergunta, papai, o que é aquilo ali? Aquilo ali, meu filho, minha filha, aquilo ali é um camelo, grande, hein, pai? Você chega em casa, você abre a gaveta de costura da sua mãe, você pega a agulha, olha, e com 5 anos você declara, eu quero ser pobre. Só que você esqueceu que você fez essa declaração, quem estava pregando lá também esqueceu de lhe ensinar que o conceito não é bem esse, não. Lá em Jerusalém, tem os resquícios das muralhas, e os resquícios dos portões, que se fechavam às 18 horas, às 6 horas da tarde, e qualquer caravana de camelo que chegasse depois das 6 horas da tarde, era proibida de entrar, a não ser que o camelo entrasse pelo fundo da agulha, que era uma portinhola feita dentro do portão, no próprio portão, só que um camelo, para passar pelo fundo de agulha, meu amigo, 2 coisas tem que ocorrer. Primeiro, tem que fazer isso descarregado. Ele não pode passar com o carregamento que ele chegou. E segundo, ele tem que fazer isso de joelhos.
que não é difícil para um camelo. Agora eu vou levar essa analogia para o ser humano. Nós vamos entrar no reino dos céus, sem nada material, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso, nós não vamos levar absolutamente nada do que está aqui. Tudo isso que você pensa que é seu, na realidade você está tomando conta. Essa casa que você tem registrado no cartório, que você pensa que é sua, se você morrer ela vai ficar aí, ou seja, ela não lhe pertence, você está tomando conta. O carro é a mesma coisa e assim por diante. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Então nós não podemos ter apego às coisas, porque elas vão ficar aqui. E segundo, o conceito do camelo entrar de joelhos, isso representa para nós entrarmos no reino dos céus humildemente. Só que a pessoa leva isso ao pé da letra. Esse é que é o problema. Isso é nada mais, nada menos que uma metáfora. Que levado ao pé da letra, a interpretação é outra. Então a pessoa acha que se ela for rica, ela não pode entrar nos céus. Do céu. Contrário. O dinheiro bem aplicado é um instrumento para lhe aproximar de Deus. Porque se você usa o dinheiro bem usado, e você melhora a humanidade com ele, você proporciona uma melhora na vida das outras pessoas, porque você tem dinheiro, porque você está construindo aquela mansão, você está tratando muitas famílias, você que comprou aquele Mercedes-Benz, você está mantendo muitas famílias empregadas. Olha aí, está fazendo girar aquela roda da fortuna, a roda da abundância que eu falei para você, ela está girando porque você está comprando e vendendo coisas, você está contratando gente, você está montando mansões. É praticamente impossível você ser próspero sozinho, porque no momento que você começa a gastar, você está beneficiando outras pessoas. E todo mundo vai ficando mais próximo com você. Prosperidade atrai prosperidade. Existem alguns pilares básicos que, como a maioria não sabe, se você consegue fazer distinção desses pilares, você já está na frente dos outros, entendeu? A diferença fica muito rápida. Era uma vez no inferno, estava havendo uma crise de recessão. Lá também tem isso, tá? Estava faltando pecador, você acredita nisso? E aí a equipe de marketing do inferno se reuniu para discutir uma estratégia de marketing para fazer mais gente ir para o inferno. E o diabo-chefe liberou para o pessoal dar opinião. Aí um dos capetas lá levantou a mão e disse: eu sei como fazer isso. Como é? É muito simples, a gente faz assim, ó. A gente faz todo mundo na Terra gastar mais. Mas o que isso tem a ver com vir para o inferno? Olha, ele vai gastar mais, para gastar mais tem que ganhar mais. Para ganhar mais tem que trabalhar mais. É trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, eles não vão evoluir, vão terminar aqui no inferno. O diabo falou: boa ideia, eu quero saber mais. Um outro capeta-chefe levantou a mão. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: nós temos que destruir o amor próprio do ser humano. O cara não vai gostar mais dele. Ele só vai gostar do outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai fofocar da vida do outro, ele não vai evoluir, vai terminar aqui. O diabo falou: tá muito bem, também gostei. Mas tem mais alguém? Aí tinha um capetinho estagiário. Você sabe que estagiário gosta de dar opinião, né? Levantou a mão. Aí o diabo olhou para ele, viu que ele é estagiário. O que você está querendo? Eu posso dar minha opinião? Ele falou: pode. Qual a sua opinião? Eu acho que a gente tinha que fazer o ser humano pensar que ele ia viver para sempre. Aí o diabo perguntou: e o que tem a ver com as pensar que vai viver para sempre, vir para o inferno? Ou ele vai pensar que vai viver para sempre e vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. O tempo vai passar, ele não vai fazer nada porque vai deixar tudo para amanhã. Ele vai morrer e vai terminar aqui. Aí o diabo pensou, falou assim: é interessante isso. Vamos implementar? Então, com a permissão de Deus, ele implementou. Sabe o que ele fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que seu primo vai morrer antes de você, que seu colega de turma vai morrer antes de você, que todo mundo, que o seu sócio vai morrer antes de você, mas você não, você vai fazer um truque que vai enganar a morte. Você está procurando descobrir um jeito de enganar a morte, mas você acha que você vai ficar aqui mais do que todo mundo. Isso é consequência dessa semente da eternidade que foi colocada na nossa cabeça. Mas isso é uma ilusão. Você vai no cemitério, está cheio de gente reclamando que não teve tempo de fazer nada. Todo mundo que está nos assistindo aqui, inclusive nós aqui, nós nascemos nus, ninguém nasceu de roupa, e temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos, pode ser o pobre, pode ser o novo, pode ser o velho. Nós temos 24 horas por dia e nascemos nus, iguaizinhos. O que você faz com as 24 horas é que faz a diferença.
Então, uma vez Andrew Carnegie, aquele que construiu o Carnegie Hall em Manhattan, foi perguntado para ele: senhor Carnegie, o senhor que é o homem mais rico do mundo, na época ele era, se o senhor tivesse que dar um conselho para uma pessoa, agora, simples aqui, para ela enriquecer, para ela ter sucesso, o que o senhor diria? Ele falou: eu diria o seguinte: toda noite antes de você dormir, você faz uma lista das 6 coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Põe em ordem de prioridade. E nunca saia da mais importante até acabar. Então amanhã você vai acordar, você vai trabalhar na mais importante. Quando aquela acabar, você risca. Você vai trabalhar na mais importante. Quando acabar, você risca. Só isso. Isso aí, só isso. Você dormir à noite e falar assim: amanhã as coisas mais importantes que eu tenho para fazer é essa. Vou começar pela mais importante. Porque sempre eu vou estar trabalhando a mais importante para o dia. Isso faz toda a diferença. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre em informação. Só que informação tem 2 características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em notícia de ontem. Já ficou velho. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Não adianta o conhecimento que eu tenho aqui. É o quanto desse conhecimento que eu posso passar para você nesse período que nós estamos juntos. E nós, seres humanos, temos 7 inteligências básicas. A verbal, a matemática, a musical, a espacial, a corporal, a intra e a interpessoal. Então nós poderíamos passar horas e horas discutindo cada uma delas, mas não é a finalidade de hoje. Então você viu que eu deixei por final a interpessoal, que é a comunicação de você com os outros, entendeu? Que nós somos animais sociais. Ninguém vive sozinho. Se você tiver uma ideia brilhante aqui agora, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é com quem que você vai implementá-la. É verdade? Então, na mesma hora, a gente pensa num outro ser com quem a gente vai implementar essa ideia. Então, nós somos, por natureza, animais sociais. E isso faz uma diferença muito grande. Então, nós temos que aprender a fazer distinções na área da comunicação. Só que isso não é ensinado na sua mesa de jantar em casa, isso não é ensinado nas escolas, você acaba virando um autodidata, aprendendo a se comunicar e convencer os outros. Mas por trás de tudo isso existe uma ciência. A boa notícia que eu tenho para você é que ninguém vai num berçário e diz assim: aquele ali vai ser bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. A comunicação é uma coisa que você desenvolve com o passar da vida. Agora, se você nunca se interessou por isso, você vai estagnar. A família tem a expectativa de que o colégio vai ensinar, que a escola vai ensinar. Pois a expectativa da escola é exatamente o contrário. A escola acha que os pais têm que ensinar. Isso não é obrigação da escola. Ora, se a criança não aprende em casa, se a criança não aprende na escola, ela vai aprender onde? Aprender a quê? Aprender a aumentar a inteligência financeira. Existem uma série de mitos populares com relação a dinheiro, com relação à riqueza. O primeiro mito que eu quero discutir com você aqui é o seguinte: trabalhar muito é causa de riqueza. Não é verdade. O cara ficou milionário aos 65 anos em Brooklyn, New York. Ele foi entrevistado e eles perguntaram para ele: por que você ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Estava muito ocupado, não tinha tempo de ganhar dinheiro. Ou seja, tem gente que está tão obcecada pelo trabalho do dia a dia que não tem tempo de dar um passo para trás e ver a coisa numa visão mais ampla. Então não é verdade, não é trabalhar muito que traz riqueza, é trabalhar de uma forma inteligente, é aprender a alavancar. Se pedir para derrubar uma porta, eu não tenho força física para isso. Mas se você me entregar um pé de cabra, eu derrubo com esse dedinho aqui, ó.
Eu estou alavancando. Ou seja, eu estou trabalhando de uma forma inteligente. Vamos para o segundo mito? Não é correto trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Não, sabe o que eu faço? Durante a semana, eu trago o leite das crianças. Agora, no final de semana, eu faço o que eu gosto. Meu amigo, o que você faz como diversão, alguém faz como profissão. O que você faz como hobby, alguém faz como trabalho. Qual é o seu hobby? O meu hobby é jogar tênis. Pois é, tem gente que é instrutor de tênis. O que você faz como diversão, vai ter gente no mundo fazendo como profissão. Então, o grande segredo é você ter um hobby e cobrar por ele. Porque aí você não vai sentir que você está trabalhando. Terceiro mito. A ocupação correta é importante para ganhar dinheiro. Sabe por que eu não sou rico? Eu estudei a profissão errada. Se eu tivesse escolhido a profissão do meu irmão, o que seu irmão é? Ah, meu irmão é médico. Eu conheço médico pobre, médico rico. Advogado pobre, advogado rico. Engenheiro pobre, engenheiro rico. Jornalista pobre, jornalista rico. Porque a profissão você tem rico e pobre. Então essa história que é a ocupação que faz a diferença não é verdade. Sabe por que eu não ganho dinheiro? Isso é outro mito. Que eu não tive a oportunidade de ir para a faculdade. Que eu não tive uma boa formação. Isso também não é desculpa. Se você pegar o Thomas Edison, que foi cofundador da maior empresa do mundo por muitos anos, que foi a General Electric, ele teve 3 meses de escola. Você pegar o Henry Ford, que revolucionou o mundo automobilístico, tinha 2º ano de ginásio. Se você pegar uma figura atual, que é o Bill Gates, que tem 3 recordes mundiais, ele também não terminou a faculdade. Então é claro que um bom estudo, uma boa educação ajuda. Mas em geral, a maioria do que acontece, o sujeito estuda e vai trabalhar para um que não tem estudo. O outro mito, talvez o pior deles, é que não tem o suficiente para todos. Na época da caverna, o PIB era 0. Hoje o PIB é astronômico. A Bolsa de Valores de Nova York hoje é 100 vezes maior o giro do que era há 50 anos atrás. Ou seja, a riqueza vai aumentando. Tem para todos, sim. Quer dizer, esse conceito de que não tem para todos é um problema seríssimo. Porque a pessoa que tem esse conceito, ela acha que se ela ganhar, alguém tem que perder. Não, para eu ganhar, você não tem que perder. E outro problema sério, que deveria ser ensinado no jardim da infância, são as leis da riqueza. A lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir. Que são leis universais, que funcionam em qualquer lugar. Sem o ganhar, meu filho, não adianta nada. Eu só vou poder gastar, economizar e investir se eu ganhar. O ganhar tem que vir antes do gastar. Só que o ganhar é o seguinte, toda a riqueza é criada pela mente humana. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Eu nunca vi nenhum problema financeiro ser resolvido com dinheiro. O sujeito não está indo bem financeiramente, ele pega dinheiro emprestado com o cunhado para pagar o aluguel. Mês que vem, o aluguel venceu de novo. E o cunhado já quer receber, ou seja, não resolveu nada. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com imaginação. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma estratégia, se você não tiver uma implementação, não vai ocorrer nada. Segundo, vem a lei do gastar. Em que você gasta seu dinheiro? Aquilo que você valoriza. O dinheiro ele tem valor dependendo da transação que está ocorrendo. Então, o valor do dinheiro é determinado pelo comprador e pelo vendedor em cada transação. E se você gastar o que você ganha, meu amigo, você está andando de bicicleta. Você tem que saber economizar. Você tem que pegar pelo menos 10% que você ganha, sagrado, e separar. Chama-se dízimo pessoal. A palavra dízimo vem de 10. Você tira 10% que você ganha. Aí você deve estar pensando assim, mas eu já economizo 20%, 30% do que eu ganho. Mas não é isso que eu estou falando. Esse dinheiro, esses 10%, você nunca vai poder gastar em nada perecível ou roubável. Isso tem que... Você pode colocar no banco, você pode comprar um apartamento, você pode comprar um lote, mas você não pode comprar carro, você não pode comprar avião, você não pode comprar barco. Nada que seja perecível ou roubável. Isso aí funciona como se fosse o imã do dinheiro. Pega a sua conta final do mês, separa 10% e fala, isso é sagrado. Você deve estar pensando assim, mas peraí, se eu for pegar, eu já ganho tão pouco, como é que eu vou tirar 10%? Se você ganha pouco, 10% é quase nada. Não é verdade? Ou seja, não vai fazer muita diferença. Tem gente que vive com muito menos do que você vive. Se você tirar os 10%, o que vai sobrar, tem gente que vive com muito menos. Você tem que se ajustar a isso.
Mas no momento que você faz isso, é um passo de mágica. Porque você está dando para o seu subconsciente a seguinte mensagem: eu vivo no mundo abundante, ganho mais do que preciso, está sobrando. E esse dinheiro acumulado, ele vai criar o que se chama o imã do dinheiro. Para onde vai dinheiro? Você acha que dinheiro vai para o pobre? Não, o dinheiro vai para quem tem dinheiro. Se você for lá no banco e falar assim, pelo amor de Deus, me empresta que eu estou apertado. O banco fala para você não. Agora você chega lá no banco e fala, eu tenho isso. O banco fala, você não quer levar um dinheiro emprestado? Olha que paradoxo. Quem está apertado mesmo, o banco não empresta. Agora, quem tem sobrando, tem crédito. Se você não aprendeu nada até agora dessa nossa conversa, se você aprender sobre a importância do dízimo pessoal, já fez uma diferença muito grande. E se você aprender o processo de investimento, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de investir, porque ele não é treinado, ele não aprende na escola, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele não sabe nem manusear o seu próprio pensamento, ele não sabe o poder que o pensamento tem de expandir, de criar, de eternizar-se. A pessoa, para ter vida próspera, é uma questão de atitude. Às vezes ela não tem dinheiro, mas ela sabe que é uma questão de tempo. Falta de dinheiro pode ser uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. O que você merece é o que você tem. O merecimento que você acha que você vale está expresso aí na sua conta bancária, no carro que você dirige, na casa que você mora, na família que você tem. Está aí, ó. É só você olhar. O bolo do sucesso, onde eu escolhi 6 ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima. O número 1 é você. Ó. Primeiro você cuida de você. Você viu no avião? Lá vem a aeromoça lá e fala assim, ó, se por um acaso cair a concentração de oxigênio na cabine, vai cair uma máscara. Se você está com a criança, você faz o seguinte, você primeiro põe em você, para depois cuidar da criança. Ou seja, let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Deixa eu ser uma pessoa melhor para mim, eu serei uma pessoa melhor para você. Você entendeu? O termômetro mede a temperatura da sala. Eu chego aqui, está 21 graus Celsius. É a temperatura da sala. Agora, isso é o termômetro. Agora, se eu colocar aqui um termostato e colocar 15 graus, mesmo que lá fora esteja 30, aqui dentro vai estar 15. Porque o termostato vai baixar a temperatura ou subir, de acordo com onde eu coloco a temperatura. A autoestima é um termostato para a vida. Quanto que eu mereço? Quanto é que você está ganhando? Se eu falar que você vai, mês que vem, multiplicar por 10 o seu faturamento, você vai acreditar? Não. Você fala, não é possível. Quem é que vai... Se ganho um mês que vem eu vou ganhar 10? Eu sei, mas por que você está ganhando 1 e o seu amigo está ganhando 4? Fazendo a mesma coisa. Com o mesmo talento. Pode ser que ele tenha um marketing melhor do que o seu. Pode. Mas pode ser também que ele tenha um termostato de autoestima melhor do que o seu. Então, o que você merece é o que você tem. O merecimento que você acha que você vale está expresso aí na sua conta bancária, no carro que você dirige, na casa que você mora, na família que você tem. Está aí, ó. É só você olhar. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor de mais. E para sentir merecedor demais, escuta, você tem que subir a sua autoestima. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo, o sucesso. Eu posso ter 2 indivíduos que têm um QI de 145, quase gênio. Um está muito bem na vida e o outro está desempregado no quarto jack. Você vai ver a diferença, um se comunica bem, e o outro não dá nem bom dia para o vizinho. Então, no momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Essa é a realidade. Terceiro, é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia. Em 1953, eles pegaram todos os formandos da Universidade de Harvard e perguntaram para eles assim, o que você vai fazer nos próximos 6 meses, próximo ano, próximos 5 anos, próximos 10 anos, próximos 15 anos, próximos 20 anos. A grande maioria, como acontece aqui no Brasil, não tinha nada por escrito. Não tinha nada, não tinha nenhum... Ah, não sei, eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou deixar a vida me levar. Né? Mas 3% daqueles estudantes, eles tinham por escrito o que eles iam fazer
com 6 meses, com 1 ano, com 5, com 10, com 15, com 20 anos de formado. Em 1973, eles pegaram aqueles que ainda estavam vivos e fizeram uma avaliação. Então, aquele grupo que tinha por escrito era 3%. Valia mais do que os 97% junto em todos os aspectos. Então, eles viram se a inteligência era diferente? Não. O background familiar era diferente? Não. Tudo era igual. As notas que tirava na escola, a única diferença que fazia diferença é que eles tinham por escrito. Então, os nossos, por isso que a empresa multinacional, ela pega os objetivos do ano que vem e coloca até setembro por escrito. Tem que estar ali no papel. Aqui tem que ser recordado com frequência. Você tem que colocar ali e você tem que datar. Como é que você transforma um sonho em uma meta? Você coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. O cérebro fala, tá bom, o dia que algum dia chegar, você vai no calendário, onde é que está algum dia? Não está lá. Não tem no calendário, não existe. Então eu tenho que ter metas a curto, a médio, a longo prazo. Tem que ter os 3 tipos de metas. Eu tenho que ter elas por escrito. E eu tenho que descobrir qual é a finalidade de vida que está por trás dessas metas. Porque a finalidade de vida, ela te valoriza a sua meta. Vou dar um exemplo. Você imagina uma bolinha que eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim. Começou a ficar cansativo, né? Mas se eu chamasse de tênis, mudou, né? Milhões de dólares por trás. Enquanto era uma bolinha para lá e para cá, você não estava dando valor. Na hora que eu falei tênis, mudou. É assim, uma meta que talvez não tenha importância, mas se ela está encaixada dentro da minha finalidade de vida, ela valoriza. E eu vou estar disposto a ter mais esforço para que ela aconteça. A sua atitude determina a sua altitude na vida, a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são 6 elementos. Ó. A boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O japonês chama de Kaizen, que é melhora contínua. A palavra Kaizen, no Japão, 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído. Com essa simples filosofia de uma palavra, que é K-A-I-N-Z-N, Kaizen, que é melhora contínua, o Japão saiu de lá e hoje ele é o 3º per capita no mundo, entendeu? 3º país mais desenvolvido do mundo, então, ou seja, está lá no pódio. Saiu de 40% destruído, é um arquipélago com mais de 3.000 ilhas, não é um continente, muito complicado, mas no entanto, com a filosofia Kaizen, que é melhora contínua, que eu recomendo você adotar isso, eu adotei isso na minha vida, hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje, e aí você junta esses 6 ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Que Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses 6 ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um: obter aquilo que você quer.